Oi meninos, tudo bem? E aí, tudo certinho? Gente, vamos lá. Vocês já viram lá a questão do complemento nominal, diferente do complemento nominal do objeto indireto. Agora nós vamos ver complemento nominal diferente de agente da passiva. No outro vídeo vocês vão ver adjunto nominal, para depois ver a diferença de complemento nominal para adjunto nominal. Eita, quanta confusão, né? Mas é assim mesmo, tá certo? Então, vamos relembrar. Complemento nominal, termo que completa o sentido de um nome. Esse nome pode ser o quê? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Estão lembrados? Quando eu estou me referindo, falando a nome, estou me referindo às classes gramaticais. Essas três classes que eu acabei de dizer. O agente da passiva, que vocês viram lá em vozes verbais, eu falei a vocês que não ia me adentrar muito naquela época do assunto, porque vocês iam rever essa questão, e vocês viram em outro vídeo, né, se assistiram, é mais uma função sintática. Essa função sintática, né, o agente da passiva, é um termo que vai se ligar ao quem? Ao objeto direto, ao verbo, né, vamos dizer assim, o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo indireto, né? O agente da passiva, ele faz parte da voz passiva, ele vai ocorrer nessa voz passiva, porque na voz passiva não tem um sujeito atuante, não é isso? Por isso ele é representado, porque é um sujeito passivo, é um sujeito paciente. Então o verbo é paciente. Aí ele tem o agente da passiva para representar a ação do verbo, certo? Então a função ligada, né, ao verbo. Aqui é uma função ligada ao nome. Então vamos lá. Tenho confiança em você. Verbo, quem tem algo, eu tenho confiança. Confiança aqui é um nome, certo? É um nome. Portanto, esse nome está ligado a em você. Esse em você é o complemento nominal. O complemento nominal deste nome. Lembre-se, o complemento nominal vem acompanhado de preposição. Deixa eu lembrar. Tanto o objeto indireto, tão quanto o agente da passiva e tão quanto o adjunto adnominal, eles vêm acompanhados por preposição. O adjunto adnominal ele pode vir ou não acompanhado de preposição. Então, por isso eu estou mostrando a diferença entre complemento nominal, objeto indireto, agente da passiva, certo? Porque agente da passiva e objeto indireto, obrigatoriamente, eles ocorrem à preposição. Por isso eu estou mostrando a diferença, né? Só relembrando o que eu já havia dito. Então, eu tenho preposição e tenho você, complemento nominal do nome confiança. Tenho necessidade de você. Necessidade é um nome, complemento nominal. Olha aqui a preposição, certo? O agente da passiva, termo que representa quem pratica a ação verbal. Quando o verbo está na voz passiva, caso em que o sujeito é paciente. Então, eu tenho um sujeito, locução verbal, é uma deixa para vocês também conseguirem identificar. O agente da passiva, como ele ocorre na voz passiva, ele vai ter uma locução verbal, né? Que é um verbo auxiliar, mas um verbo principal. E quem pratica a ação. A grama foi cortada por Maria. Então, eu tenho aqui, ó, meu agente da passiva. O cantor estava rodeado de fãs. Sujeito, locução verbal e de fãs, né, o agente da passiva. Todos dois acompanhados com a preposição, ok? Então, por isso eu estou mostrando a diferença. Complemento nominal para agente da passiva é que o agente da passiva representa quem pratica a ação verbal na voz passiva. O complemento nominal completa o sentido de um nome. Advérbio, adjetivo, adjetivo e substantivo, ok? Não esqueça. Aí agora eu vou colocar para vocês a correção do livro de vocês, para que vocês não fiquem sem terminar de concluir o módulo, tá? Vai ser um vapt-vupt, viu? Rapidão.
Então, vamos lá, né? Vamos para a nossa correção. Na primeira questão, ele diz assim: o texto verbal do anúncio em cor amarela cria uma imagem por meio de sua disposição. Letra A. A que é possível associar a imagem formada pela disposição desse texto? A uma escada ou a degraus. B. Que efeito a disposição do texto nesse formato cria para o leitor? Ele dificulta a leitura, né? Com isso, ele remete à dificuldade ou à impossibilidade de uma pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida subir ou descer escadas. Letra C. Que relação existe entre o modo de ler esse texto e a promoção da acessibilidade? Que ao dificultar essa leitura, ele conscientiza todas as pessoas sobre os obstáculos enfrentados por pessoas com deficiência ou a mobilidade reduzida, né? Na segunda questão, ele diz: a respeito do texto verbal em cor branca, assinale um X na informação correta. É o primeiro quadrinho. Ele pode ser associado a uma rampa, porque ela é um recurso que facilita a locomoção de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Terceira questão. Os principais textos verbais do anúncio deixam evidente a existência de um problema. Qual é esse problema? O fato de muitos lugares não estarem preparados para receber pessoas com deficiência. B. De que forma a sessão especial pode solucionar esse problema? Né? Vamos supor que essa sessão especial esteja adequada para receber qualquer tipo de pessoa na hora de votar. Quarta questão. Quarta letra A. Ele tem um textozinho, né? E ele pede em relação a esse texto. Qual é o objetivo principal desse texto adicional? Ele explica um pouco mais sobre a sessão especial e orienta o leitor a como ter acesso ao benefício. B. O que o leitor interessado precisa fazer para conseguir a transferência? Ele precisa ir até um cartório, né? Para poder, com o título de leitor e o documento, com foto, solicitar a transferência. Isso tudo dentro de um prazo determinado, né? Letra C. Que ensinamento a última frase desse texto traz para o leitor? Né? Promover a igualdade de direito entre as pessoas, independentemente de qualquer necessidade. D. Em que modo estão as formas verbais em destaque nesse texto? No modo imperativo, não é? O modo imperativo ele serve para dar um conselho, fazer um pedido, uma ordem, né? Letra E. Que efeito de sentido esse modo verbal produz em um anúncio? Faz um apelo ao público-alvo, a fim de incentivá-lo a aderir ao que foi proposto no anúncio. Gente, eu só coloquei o início, né? Faz um apelo, porque o resto está no texto, na frase. Porque é de marcar X essa questão. Quinta. Esse anúncio de propaganda foi produzido para a campanha de um órgão público do governo federal. Na letra A, qual é essa instituição? É o Tribunal de Justiça Superior Eleitoral, TSE. B. O que o anúncio de propaganda revela em relação a esse órgão público? Revela que esse órgão público trabalha para que todas as pessoas tenham o direito de votar. C. O C, ele pede assim: no anúncio aparece a logomarca desse órgão e tal. Né? Identifique-o, certo? A logomarca, ela tá lá no finalzinho. Sexta. Além da logomarca, os anúncios de propaganda costumam apresentar um slogan, que é uma frase curta e bastante marcante que sugere uma ideia. Qual é o slogan do anúncio? Hashtag vem pra urna. Na letra A. Na letra B, de que forma esse slogan busca chamar a atenção no anúncio do leitor? Ele faz o quê? Ele faz um convite para o leitor. Aí
Sétima. Em que área do conhecimento esse anúncio de propaganda pode ser classificado? Justiça, né? É de marca X também. Na oitava, um anúncio de propaganda é construído com base em um objetivo principal. Qual é esse objetivo? Divulgar a existência de uma sessão eleitoral especial que possibilita o acesso de pessoas com deficiência física, né? Ou mobilidade reduzida, que é o que o texto fala. B. Qual é o público-alvo desse anúncio? Eleitores com deficiência física ou mobilidade reduzida. E a nona, né? Outra estratégia importante para alcançar o maior número de eleitores possível é a divulgação. Aí ele pede na letra A, em formato impresso, jornais, revistas, cartazes, né, que são afixados em estabelecimentos, etc. E formato digital, sites, revistas, blogs, redes sociais, etc. Né? São várias aí as possibilidades. Gente, finalizando aqui essa correção, por favor, meus amores, não esqueça que vocês têm atividade na plataforma, tá ok? Até o dia 13 de julho, tá certo? Não esqueçam não, viu? Um cheiro, meus amores.